Olá você, seja bem-vindo a Um Negócio que Deu Certo. Estamos aqui hoje com o Thiago Malinowski. O Thiago é o CEO do consórcio Personalité, Mais Personalité, né? Mais Personalité, um consórcio curitibano da Gema, que há 6 anos vem operando aqui, já com muitos clientes, né? E aí o Thiago vem nos falar um pouquinho a respeito dos negócios dele, de como é o consórcio, como funciona, enfim, vamos aqui dissecar esse assunto hoje num negócio que deu certo. Thiago, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui num negócio que deu certo, viu? Obrigado, Toninho. Primeiramente, um agradecimento especial aí à Rádio Bandabil por esse espaço, por essa oportunidade, em falar um pouquinho sobre o nosso negócio, em trazer um pouquinho, como você falou, sobre uma empresa nascida em Curitiba, né? A gente tem muito orgulho hoje de fazer um trabalho que leva a prosperidade para a sociedade, né? Tá certo. A empresa tem 6 anos, mas você já opera no meio há muito tempo. Sim, isso mesmo, Toninho. Até hoje a consonância da história da Personalité, ela vem diretamente de quando eu iniciei no sistema de consórcio. No ano de 2010 eu tive a oportunidade de conhecer uma aí das maiores administradoras de consórcio do Brasil. E foi nesse momento que eu entrei dentro da empresa e, por coincidência, a pessoa que me contratou na época é a minha sócia atualmente, hoje dentro do consórcio Mais Personalité, né? Quer dizer, chegou um momento na empresa lá, nessa grande operadora que vocês estavam, que vocês sentiram que a necessidade de repente, caminhar com as próprias pernas. Perfeito, Toninho, perfeito. Depois de bastante tempo, eu fiquei 10 anos dentro da administradora. A Josi também ficou bastante tempo lá dentro. Então, chega um momento no mercado que você começa a entender outras demandas e outras necessidades, não somente pessoais, né, como o desejo de crescimento, como o desejo de chegar em outros lugares, mas também de levar aí novas alternativas para o mercado, né? Então, quando você atua dentro de uma administradora, como onde nós estávamos, foi um aprendizado imenso, muitas oportunidades, mas a gente tinha mais opções no mercado para complementar ali o nosso modelo de negócio, né? E hoje o Mais Personalité é uma realidade aqui em Curitiba, no segmento. Hoje é uma realidade. Nós iniciamos a operação em maio de 2019, né, onde ela se consolidou com o CNPJ em primeiro lugar. E até engraçado porque o nome Personalité, ele foi idealizado já pelo marido da minha sócia, pelo Paulo, que inclusive é meu mentor de consórcio, foi meu diretor durante muitos anos também. E ele guardou esse nome a 7 chaves e um dia seria utilizado para o segmento de consórcio, né? E ali no ano de 2019 foi aberto esse CNPJ pelo Paulo. Ele na época tinha uma outra operação no segmento de consórcio. E ali no finalzinho de 2019, 2020, nós iniciamos de fato uma operação aí já de atendimento ao cliente. E foi onde a Josi, minha sócia, começou sozinha dentro do escritório. Eu ainda atuava dentro da administradora. E aí nesse momento ela me chamou aí para que a gente pudesse somar as forças e poder estruturar a operação, trabalhar junto, ombro a ombro, né? Puxa vida, rapaz, vocês começaram em 2019. Em seguida vem a tal da pandemia. E aí, como é que foi isso, hein? Toninho, foi um desafio imenso, porque em épocas de lockdown, cidade fechada, era eu e a Josi fechados dentro do escritório para poder fomentar o negócio, né? Então, a gente entendia como um grande desafio, era muito preocupante para a gente em como seria esse cenário, como seria atravessar por um mar desconhecido, né? Porque ninguém sabia exatamente o que a gente podia esperar daquele cenário. Era viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez, literalmente. E para nossa surpresa, tá, Toninho? O consórcio, ele já tem um histórico no Brasil que em épocas de crise é um produto que ele tem uma alavancagem muito grande pela característica em si do produto, né? E na época, pra gente, pra te ter ideia, o mês de agosto de 2020 foi um dos meses que a gente mais vendeu consórcio na vida. Então, em meio a um desafio tão grande, a gente teve que usar muita resiliência naquele momento, respirar fundo, porque senão o barco ia afundar, né? É mesmo. Agora, o consórcio hoje é uma alternativa, é um investimento. Como é que você colocaria o que é o consórcio hoje? Toninho, além de uma alternativa, ele é um investimento, ele é uma opção para o mercado.
É natural que as pessoas conheçam o consórcio hoje como um produto para compra de um carro ou de um imóvel, né? A verdade é que o consórcio ele é um produto financeiro hoje que ele te dá um número muito grande de possibilidades, seja para operações estruturadas de construtoras, sejam para transportadoras, renovação de frotas, construções de grandes incorporações, né? Construções hospitalares, de shoppings. Então, o produto hoje ele tem uma forma de ser aplicado no mercado muito ampla. Então, o cliente quer fazer a troca de um veículo e o imóvel é muito tradicional. Mas eu posso, além disso, comprar um terreno e construir. Eu posso quitar um financiamento imobiliário. Lembrando que o financiamento ele vai exigir aí 35 anos do teu tempo de vida para que você faça a quitação de um imóvel, né? E hoje o produto consórcio ele dá essa flexibilidade. Em primeiro lugar, porque o cliente não paga juros no sistema de consórcio, ele paga apenas uma taxa administrativa que é diluída durante todo o processo dele de contratação. E quando você tem uma carta de crédito contemplada, Toninho, você pode trazer todos os juros futuros do financiamento e fazer uma quitação à vista dentro de qualquer banco, dentro de qualquer instituição, tá? Existe o mito de que eu não faço consórcio porque demora. A verdade é que assim, Toninho, o produto consórcio hoje ele pode ser utilizado para clientes que têm uma necessidade de curto, médio e longo prazo. O que vai determinar o teu tempo a ser contemplado é a forma como você comprou o produto, a característica do grupo que você entrou. Se você é um cliente que vai contemplar através do sorteio somente, aí é um pouco difícil falar sobre tempo, né? Porque no sorteio eu posso ser o primeiro como eu posso ser o último do grupo. Mas hoje, até o nosso método de trabalho ele vai em muita consonância com o nome da empresa, porque cada cliente dentro da Personalité ele tem um planejamento personalizado. Então, hoje nós não vendemos apenas uma tabela de preços de um imóvel ou de um automóvel, né? Nós entendemos a necessidade do cliente, qual é o objetivo dele de compra, para que em cima disso a gente possa estruturar um planejamento adequado e atender aí o real objetivo dele, tá? Hoje, o grande sonho da maioria dos brasileiros, aliás, o brasileiro é movido por dois sonhos, né? Da casa própria e de um veículo, né? Para ele colocar na garagem da casa dele, ou mesmo antes de conseguir a casa, ele já quer ter o carrinho dele para transitar, para trafegar no fim de semana, para ir lá para cá com a família. E aí, só que ele não tem a paciência, né? Muitas vezes, esperar a contemplação da carta, ele prefere ir fazer um financiamento de um automóvel, pagar um juro que é pela tabela Price, né? Uma tabela francesa, que é juros sobre juros, são juros compostos, perfeito, né? E aí ele acaba pagando 2 veículos, 3 veículos que são embutidos ali nesse financiamento. No caso do consórcio, tem como ele programar, planejar a retirada desse veículo antes ali de aguardar uma contemplação? Como é que é isso aí? Vamos lá, Toninho, você entrou num ponto que é comum entre os brasileiros. A gente não foi criado numa cultura de se planejar. O brasileiro ele tem uma cultura imediatista e a gente cresceu. Exatamente. A gente cresceu dessa forma e a gente sabe que o custo do dinheiro, quanto mais rápido eu tenho, mais caro ele vai ser, né? Não sei se você tem essa informação, mas hoje no Brasil, a cada 6 imóveis comprados, 1 é através de consórcio. Então, o volume do sistema consórcio nos últimos anos ele tem ganhado uma força imensa. Seja para a aquisição do veículo quanto a do imóvel, como você comentou, sim, nós temos inúmeras possibilidades de antecipar essa contemplação. Um grande diferencial hoje que a gente encontra no mercado é que o cliente ele quer comprar um imóvel, é o sonho, é o objetivo dele, mas muitas vezes o brasileiro não está preparado com recurso para pagar a entrada de um financiamento, por exemplo, ou para um próprio lance em uma carta de crédito. O sistema de consórcio ele trouxe uma flexibilidade, Toninho, que você tem a opção do lance embutido. Ou seja, hoje, para o cliente que não tem nenhum tipo de recurso para entrada, nem fundo de garantia, por exemplo, eu posso contratar uma carta de crédito e usar 25% do crédito em algumas administradoras, em outras 30%, mas eu posso utilizar um percentual do crédito para a contemplação desse recurso. Para o lance. Para o lance, perfeito. O que acontece? Atualmente, as administradoras elas operam aí com 3 a 4 modalidades de lance dentro de cada grupo. Isso se torna um grande diferencial, por quê? Quando a gente comenta no mercado sobre o lance embutido para o cliente fala assim para a gente, mas todo mundo vai ofertar. Todo mundo não.
Uma boa parte do grupo oferta o lance embutido, por quê? Porque é um benefício muito grande, né? Onde você não precisa descapitalizar nenhum recurso, principalmente para o cliente que não tem. Mas o que acontece é que o cliente que está ofertando o lance embutido dentro do grupo, Toninho, ele não vai concorrer em nenhuma das outras modalidades. No cliente do lance livre, no cliente do lance fidelidade, por exemplo. Como esses clientes também não vão concorrer na modalidade dele. Ou seja, eles correm em pistas separadas. Em pistas separadas. Estão no mesmo mar, mas remando ondas diferentes, vamos dizer assim, né? Porque o que acontece? O cliente do fixo de 25% não concorre com o do livre não concorre com o do fidelidade. E vice-versa para todas as modalidades. Então isso eu crio como se fosse um subgrupo dentro de um único grupo de consórcio, reduzindo ainda mais a minha concorrência. Outra característica que a gente tem hoje muito interessante dentro de um dos nossos grupos, inclusive hoje o consórcio Personalité faz parte de um conglomerado de empresas, onde nós temos a nossa própria administradora, a CP+. Dentro da CP+, Toninho, nós temos a modalidade do lance fidelidade. O que é o lance fidelidade? Para o cliente que pagou 6 parcelas em dia, daquele momento em diante, daquele momento em diante, se tiver algum desses clientes que pagou uma parcela em atraso, ele já não entra no lance fidelidade. Ele vai levar 6 meses novamente para poder participar com esse número de pessoas que mantém a adimplência em dia. Né? A partir do momento que ele atrasa uma parcela, ele volta para o fim da fila. Não volta para o fim da fila. Porque o que acontece, Toninho? O lance fixo, por exemplo, ou embutido ali de 30%, o critério dele de contemplação é por aproximação à cota de sorteio. Então, se eu tenho a cota sorteada de número 200, a mais próxima vai ser a contemplada, independente se no mês anterior ele pagou a parcela em atraso. O que tem como validade e regra é a assembleia vigente. Então, naquele mês, se eu estou com a minha parcela em dia, eu estou concorrendo normalmente dentro do grupo. Isso não tira a minha posição, vamos dizer assim, para ser contemplado. Né? Agora, qual que é a vantagem de comprar um consórcio, por exemplo, o consórcio de um automóvel, por exemplo, se eu posso ir na loja e comprar já um carro financiado ali, né? E sair com o boletão, uma Bíblia na mão, né? E pagar aí em 48, 60, 72 parcelas. Perfeito. Toninho, é assim, é natural a gente dizer que vão existir situações que o consórcio não pode atender aquele cliente por uma questão realmente imediatista, tá? Mas vamos falar de custo, né? Que é a tua pergunta. Hoje, quando eu trago para o custo, o consórcio ele é juro simples, o financiamento ele é juro composto. Então, o que acontece? Vou te dar uma referência aí de taxa administrativa, por exemplo. Hoje nós temos taxa de administração no mercado de 10%. Então, se eu contrato um crédito de 50 mil e eu tenho uma taxa de 10%, meu carro vai sair por 55 mil reais. Quando eu contrato um financiamento, se eu não der entrada alguma, financiar 100%, esse meu carro de 50 mil vai sair por aproximadamente 80 ou 85 mil reais. Então, o custo financeiro nesse ponto é indiscutível. Ainda assim, nós temos hoje dentro da Personalité também a opção da carta de crédito já contemplada. Então, é o mercado primário e o mercado secundário. Para o cliente que tem o objetivo de uma contemplação imediata, de um crédito imediato, eu tenho a alternativa da carta contemplada. Existem opções onde eu consigo fazer uma análise do grupo, o histórico dos últimos meses, para entender o seguinte: bom, o Toninho ele tem 54% de lance. Como que eu faço para contemplar o Toninho de uma forma rápida? Eu vou abrir todas as opções de grupo que a gente tem dentro da administradora, vou analisar o histórico dos últimos 6 meses desse grupo e entender que nos últimos 6 meses, o menor lance do grupo está contemplando com 51% e o maior está contemplando com 55%, 56%. O que isso me indica? Que o Toninho tem um lance assertivo. Mas, Thiago, como você consegue me dizer que esse lance é assertivo? Porque esses grupos, Toninho, principalmente de veículo hoje, eles têm uma característica de contemplar em média 15, 16, 18 cartas de crédito mensalmente. Então ele vai entregar em torno de 4 ou 5 cartas de crédito em cada uma daquelas modalidades que a gente comentou. Então isso faz com que o nosso cliente tenha uma assertividade dentro da nossa análise. Uma coisa é fato, eu nunca vou te prometer, Toninho, eu te garanto que eu vou te contemplar na primeira assembleia. Isso não existe no mercado de consórcio. Se alguém te der essa garantia de contemplação no primeiro mês, é uma pessoa que não está agindo de acordo com a ética hoje do nosso mercado. De qualquer forma, a gente consegue trazer essa garantia de uma contemplação de curto prazo, tá? Vamos dizer aqui no caso de uma pessoa que já tem um veículo, né? Um carrinho lá de, vamos colocar hoje assim, 2016, 2017, ele quer pegar um carro mais novo.
o carro dele está quitado. Fazer um consórcio nesse caso é muito mais vantajoso do que dar o carro dele de entrada num novo financiamento? Sem dúvida, Soninho. Eu vou te dar duas razões. Primeira razão, quando você leva o teu carro, você já fez uma troca de veículo aí dentro de uma concessionária? Sim, já fiz. Você lembra em quanto depreciaram o valor do teu carro para a aquisição de um novo veículo? Esse é um dos principais diferenciais do consórcio. Por quê? Nós temos um plano hoje chamado CP Mais Facilita. O valor de FIP do teu carro serve como lance na tua nova carta de crédito. Então, o que acontece? Vamos fazer um exemplo bem prático. O Toninho tem um veículo de 25 mil e quer trocar por um veículo de 50 mil. A gente contrata o crédito de 50 mil para o Toninho, identifica um grupo que esteja contemplando com aquele 50% de lance que você tem. Entramos dentro do grupo, concorremos aí a 2 assembleias e fomos contemplados. No momento da contemplação, Toninho, você vai encaminhar a DUT do teu veículo para que nós possamos verificar o valor da FIP dele. Com o valor da FIP do teu carro, que era os 25 mil, nós abatemos esses 25 mil do teu crédito, ou seja, você fica com 25 mil de crédito líquido. Qual é a possibilidade que isso dá para o Toninho? Primeiro, você não precisa vender o teu carro às pressas para fazer a aquisição do novo, porque a diferença do dinheiro que você precisa já está na mão. Você pode anunciar o teu carro na venda do particular, onde você vai ter um melhor resultado na venda do teu veículo. Fez a venda do veículo, você já está com crédito para adquirir o novo. Nesse caso, eu tenho que me encarregar daí da venda do meu veículo. Da venda do teu veículo, sim. O que a administradora vai fazer para facilitar a tua vida? Vai abater o valor de FIP do teu carro. Se você conseguir vender ele por 27 mil, por exemplo, você vai ter os 25 da diferença da tua carta contemplada e vai ficar com 27 do teu carro. Quer dizer, vai sobrar R$2.000 ainda, perfeito. E a venda do particular, por mais que você venha levar 30, 60 dias para fazer a venda do carro, você não ficou a pé em momento algum, que é a grande preocupação das pessoas. Tá, mas eu vou dar um lance agora, eu vou ter que vender o meu carro para pagar o lance. Eu vou ficar a pé? E a gente sabe, pelas diversas necessidades que a gente tem do dia a dia, não seria o melhor cenário, né? Então, esse plano ele trouxe uma facilidade e uma flexibilidade muito grande para o mercado. No caso de imóveis, né? Hoje, os imóveis valorizaram absurdamente aqui em Curitiba, né? Principalmente em Curitiba, na região metropolitana também, alguns municípios como Araucária, São José dos Pinhais, Campo Largo, né? Algumas regiões de Colombo, o imóvel está muito valorizado. E aí, também a vantagem, nesse caso, você adquirir uma carta de crédito de um consórcio para comprar um terreno, comprar uma casa construída já? Sem dúvidas. Vamos lá, Toninho, vamos fazer algumas referências aí no segmento imobiliário, né? Hoje, os maiores prazos de um crédito imobiliário no mercado de consórcio, ele chega em no máximo 20 anos. Agora, o prazo médio é de 180 meses. A gente está falando de 15 anos para a quitação do teu imóvel. O que acontece? 2 clientes vão comprar um imóvel no mesmo momento. Um vai pelo financiamento, outro vai pelo consórcio. O cliente do financiamento, ele adquiriu o imóvel agora, colocou lá um valor de entrada, por exemplo, mas ele ainda tem 35 anos para pagar esse imóvel. O cliente do consórcio, vamos dizer um cliente que, nesse mesmo comparativo, um cliente que não tinha recurso nenhum. Ele vai entrar lá com o lance embutido que a gente falou agora. Mesmo que ele leve 2 anos para a contemplação dessa carta de crédito, por exemplo, em 13 anos ele está com o imóvel quitado. O nosso cliente do financiamento ainda vai ter mais 20 anos para fazer a quitação daquele imóvel. Qual é a diferença? Que o nosso cliente do caso do consórcio, em 15 anos ele está fazendo mais uma carta, adquirindo um segundo imóvel e entrando no modelo de renda passiva que a gente ouve falar muito hoje no mercado. Todo mundo busca uma solução, uma alternativa para ter uma aposentadoria no futuro, para ter uma reserva, para ter uma receita. Então, esse é um dos exemplos. Outro exemplo, um imóvel hoje de 200 mil pelo consórcio, ele vai te custar 260 mil. Hoje trabalhando com as taxas de administração mais altas para os maiores prazos. Um imóvel financiado hoje de 200 mil, ele vai te custar ao final aí pelo menos uns 560 mil reais. Então ele traz uma diferença bastante grande. O que acontece? Hoje a questão da alavancagem, por exemplo. O meu cliente ele tem o dinheiro para comprar o imóvel à vista. Ah, não, mas eu vou descapitalizar, vou comprar à vista porque eu fico sem dívida para pagar depois. Se a gente trabalhar um pouquinho a nossa mentalidade, hoje, em vez de eu utilizar 200 mil para compra de um imóvel, com 70 mil reais eu faço a contemplação de uma carta de crédito no valor de 200 mil e eu mantenho 130 mil reais aplicado. Essa aplicação me ajuda a pagar a parcela do meu imóvel.
Isso se for para moradia. Se for para investimento, além de você manter um dinheiro aplicado, você ainda tem o teu inquilino pagando o valor de parcela. O que é um detalhe bastante interessante, por quê? Porque hoje o modelo de locação de imóvel, para quem investe em imóveis através do consórcio, ele mudou bastante. Hoje eu não tenho somente o inquilino tradicional. Hoje eu tenho modelos de plataformas como Airbnb, por exemplo, que traz uma rentabilidade muito grande para o mercado, né? E um outro diferencial que nós trouxemos também dentro do nosso produto, tá? O cliente que quer comprar um imóvel na planta, ele não tinha alternativa através do consórcio. Por quê? Porque eu dependo da liberação do Habits para que eu consiga entrar e fazer o pagamento desse bem. Hoje, dentro dos nossos planos, o cliente ele pode fechar o contrato com a incorporadora, vai pagando a fase de obras, os balões que forem combinados, e vamos supor que esse imóvel vai ser entregue daqui a 3 anos. Tudo, Toninho, que você efetivar de pagamento durante esses 36 meses, eles podem ser utilizados para dar de lance na tua carta de crédito. Então, lá no momento, quando a incorporadora fizer a entrega das chaves, você conseguiu contemplar a tua carta com esses valores que você pagou na tua etapa da fase de obras, tá? FGTS, eu posso usar no consórcio? Excelente pergunta, Toninho. FGTS a gente pode utilizar hoje de 2 formas, sempre seguindo a cartilha da Caixa Econômica Federal, tá? Em primeiro lugar, adquirir um consórcio, eu quero dar um lance na minha carta. Tudo que você tiver de FGTS você pode utilizar para o lance e antecipar a sua contemplação. E outra permissão que a Caixa nos dá, assim como no financiamento, de 2 em 2 anos a gente pode utilizar o FGTS para amortização do saldo devedor. Agora, o FGTS é só no caso de imóvel ou no consórcio automóvel também posso utilizar? Não, e ele tem uma regrinha, tá? A Caixa Econômica permite para a aquisição de um único imóvel para moradia. Então, se você já utilizou o teu FGTS, por exemplo, comprou um imóvel e você quer utilizar ele novamente para a aquisição de um segundo imóvel, primeiro você vai ter que vender esse imóvel que você já tinha para posteriormente fazer uso do FGTS para a aquisição de um novo. Porque hoje tem gente por aí que vende até frango com FGTS, né, rapaz? É verdade. A gente vê bastante ferramenta no mercado, né, Toninho? Então, tem gente que vende óculos, eu já vi anúncio aí de gente que vende óculos, né? Faz um empréstimo ali, né, do consignado pelo FGTS. Pelo FGTS. E daí vende mas no caso do consórcio, que é um bem maior, não pode, né? Só no caso do imóvel mesmo. No caso do imóvel, para veículo não. O que acontece é, algumas pessoas acabam utilizando, acho que é o saque aniversário, antecipação da FGTS, para levantar um capital e poder ofertar o lance em uma carta de crédito ou para outras finalidades, né? Mas a gente tem conhecimento, sim, que clientes já fizeram essa antecipação, porque você pega como se fosse um empréstimo do banco, né? Para fazer a liberação desse capital. E paga uns jurinhos lá, obviamente, por isso. Vamos falar um pouquinho mais do Mais Personalité. Hoje, vocês atuam aqui em Curitiba, região metropolitana, no estado do Paraná. Qual que é o campo de alcance de vocês? Vamos lá. Toninho, nós iniciamos as atividades aqui em Curitiba. Nossa matriz fica aqui no Seminário, ali na General Mário Tourinho. E depois de algum tempo, o nosso projeto era um atendimento diretamente ao cliente do varejo, né? Nós atendíamos o cliente final e com o tempo começamos a perceber a quantidade de parceiros que tínhamos a nível Brasil. E aí começou em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Brasília, Goiânia, Salvador, Rio Grande do Norte, Fortaleza. Quando a gente viu, a gente estava com um número de parceiros aí na casa de 100, 150 parceiros espalhados a nível Brasil. Esses parceiros são franquias? Explica pra gente como é que funciona essa parceria. Vamos lá. Esses parceiros são outros escritórios de consórcio que atuam também no segmento da representação, geralmente credenciados dentro de alguma administradora. Por que a Personalité atende hoje esses parceiros? Porque nós somos hoje uma empresa que disponibiliza carta de crédito já contemplada no mercado. Então, esses parceiros precisam de crédito imediato para o cliente dele na ponta. A Personalité hoje ela faz uma operação onde nós temos esse estoque e fornecemos para o mercado. Então, de forma que a gente pudesse se posicionar, Toninho, frente a grandes profissionais e grandes escritórios aí que já tem no Brasil, nós queremos um processo um pouco diferente. Na maioria dos casos, quando você compra uma carta de crédito contemplada, o representante ele transfere a titularidade da carta para o teu nome e aí para fazer o processo de faturamento você tem que acionar diretamente a administradora de consórcio.
Para que a gente pudesse conquistar o nosso espaço, nós queremos um departamento imobiliário, de faturamento e também de veículos, aonde o cliente lá do nosso parceiro na ponta, que ele adquire uma carta contemplada através da Personalité, enquanto ele não tem o pagamento do imóvel, o pagamento do automóvel, nós acompanhamos ele até o final. Então, desde a escolha comercial até a parte de formalização aí da aquisição, né? De que forma que nós atendemos esses parceiros? Hoje nós temos um time comercial com 6 pessoas que trabalham hoje como backup desses parceiros e até é curioso, né? A gente é uma empresa de Curitiba, mas 80% da nossa venda está concentrada fora de Curitiba. Hoje, os nossos principais parceiros, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a região centro-oeste do Brasil, hoje a gente tem um volume muito grande de pessoas. Além da atuação aqui em Curitiba, nós temos também uma filial em Joinville, que nós inauguramos aí em março desse ano, ali próximo ao Dia das Mulheres, e aniversário da cidade de Joinville também, onde nós temos uma operação estruturada, lá é mais segmentado para o consórcio novo. Curitiba ela tem essa abrangência, tanto do consórcio novo quanto da carta contemplada. Esse lastro que você disse que vocês têm, né? Mais personalité. Vocês vão comprando cartas e depois distribuem? Como é que funciona isso? Exatamente assim, Toninho. Hoje são 2 formas que nós temos de ter esse estoque. Primeiro, nós adquirimos créditos dentro de administradoras diferentes, pagamos essa carta até a contemplação, dentro das estratégias definidas que nós já temos para que isso aconteça, e disponibilizamos essa carta para venda no mercado, seja para o cliente final quanto para os nossos parceiros de negócios. E o outro modelo é onde nós temos hoje um produto de meia parcela, onde nós temos vários cotistas e investidores. Então, são clientes que contratam 10, 20, 30, 50 cartas de crédito, até os investidores contratam 2, 4, 6 cartas de crédito, e nós distribuímos isso dentro de uma estratégia, dentro de grupos específicos, para que, no momento da contemplação dessa carta, a Personalité faz a compra, colocando um retorno para esse investidor, e aí disponibilizamos essa carta no mercado aí para aquisição, né? E aí, vocês, em média por mês, contemplam quantos veículos, quantos imóveis? Você tem uma ideia assim, numa planilha assim? Vamos lá, Toninho. Hoje, em relação a volume de imóvel, contemplação mensal, vamos falar aí em torno de 15, 20 contemplações em imóvel, isso falando do nosso processo, né? Em segmento hoje de automóvel e pesados, em torno aí de 20, 25 cotas mensalmente. Então isso representa aí depende muito do ticket médio do crédito que você contempla, né? Mas vamos falar de uma representação em torno de 3, 4 milhões em contemplação mensal. Puxa vida, né? Estão grandes já, hein, rapaz? É um volume bastante grande. E você disse que a maioria das contemplações são fora de Curitiba, por meio desses parceiros que... As contemplações não, o nosso volume de venda. Então, o que acontece? Hoje a nossa venda ela é pulverizada, a carta contemplada principalmente, ela é vendida muito para os nossos parceiros. Por exemplo, o Toninho quer adquirir uma carta contemplada, ele vai acionar a Personalité. A Personalité vai atender o Toninho normal, como nós atendemos todo o mercado de varejo. Mas principalmente hoje a nossa demanda ela vem através desses escritórios. Então a nossa venda hoje ela é muito concentrada fora de Curitiba por conta disso. E você disse que você e sua sócia começaram lá em 2019. Hoje, o time da Mais Personalité é um time grande, tem vários representantes. Ele é um time grande. Hoje são mais de 450 parceiros comerciais a nível Brasil. Nosso time interno hoje é composto por 3 administrativas, 7 pessoas no comercial, mais eu e a Josi. E à frente da CP+, que é a administradora de consórcio, aí toca o Paulo Fagundes, que é o esposo da Josi, hoje que está à frente dessa operação do consórcio novo, junto com o Guaraci, mais em torno aí de 8 pessoas no time. Quer dizer, então, vocês cresceram, rapaz, em 5 anos aí, cresceram barbaridade. Foi um crescimento bastante interessante. Como eu falei, a gente nem esperava pelo momento que a gente começou, né? Obviamente com toda a confiança, todo o trabalho necessário a ser feito naquele momento de pandemia, mas olhar para trás e ver aí o quanto a gente conseguiu conquistar o espaço no mercado e ter hoje um nome consolidado da marca, para a gente é um motivo aí de grande satisfação. Tem muita gente que tem um valor lá na caderneta de poupança, mas os juros hoje não são atrativos na caderneta de poupança, né? Não. Até investimento seguro, sem dúvida, mas não tem nada de atrativo. Você olha lá todo mês e o negócio parece que não cresce, né?
O consórcio hoje é um investimento seguro e um bom investimento? Um excelente investimento, Toninho. Primeiro porque é um sistema fiscalizado pelo Banco Central do Brasil. Então, a partir da Lei 11.795 de 2008, a gente tem uma segurança muito grande para esse mercado, além de toda a parte de auditoria e acompanhamento da ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Um ponto muito forte que você tocou foi essa questão. O brasileiro ele tem o hábito de guardar o dinheiro na poupança. De alguns anos para cá, a gente vem ouvindo de algumas linhas de aplicação mais populares, né? Como um CDI, um CDB, entre outras que estão ganhando espaço aí também no mercado. Mas fazendo um comparativo, o indexador hoje que corrige o crédito imobiliário no mercado, ele é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Se a gente fizer uma conta, Toninho, colocando lá R$100 por mês, numa poupança, por exemplo, em um ano você teve um capital aplicado de R$12 mil, em R$100 de R$1.200 no ano. Lembrando que, ao final desses 12 meses, você vai ter um rendimento lá, se a gente for fazer uma poupança, é irrelevante, né? Em torno de 3% ao ano. Mas se a gente falar de fundos de aplicação que dão uma rentabilidade maior, a gente vai chegar ali em 8% ao ano. O que acontece no consórcio é, esses mesmos R$100 que eu estou colocando de parcela em uma carta de crédito, vamos até aumentar um pouquinho o valor de parcela para que a gente já tenha um crédito imobiliário. Mas R$172 de parcela, hoje você já paga um crédito de 50 mil, por exemplo. Qual é a diferença? Que no final dos 12 meses, a correção da tua carta não é sobre a parcela que você pagou, é sobre o crédito que você contratou. Então, o que rentabiliza mais? 8% sobre os R$1.200 guardado naquele período de um ano, ou 4,5% sobre R$50 mil contratado. A rentabilidade que a carta de crédito te dá, ela é muito mais interessante, tá, do que uma aplicação financeira hoje de uma poupança, de um CDI, de um CDB, por exemplo. Agora, as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo em casa devem estar se perguntando, mas como é que eu vou pagar R$172 por mês num crédito de 50 mil? Como é que funciona essa mágica? A maior dúvida das pessoas, na verdade, até nesse crédito é assim, né, Toninho? O que eu vou fazer com uma carta de 50 mil? Essa é a pergunta que a gente mais ouve. Em contrapartida, o que nós perguntamos para as pessoas? Quantas vezes na vida você guardou 50 mil? O consórcio ele te dá a segurança de se planejar e ter esse capital em algum momento. O que acontece é assim, hoje nós temos um processo chamado plano de meia parcela. Então, o que acontece? Você vai calcular o crédito mais a taxa administrativa, a gente divide pelo prazo do contrato do cliente e divide essa parcela por 2. Então, o cliente vai pagar apenas a metade da parcela até o momento que ele seja contemplado. Isso faz com que tenhamos parcelas atrativas hoje para todo o perfil de cliente, seja para o cliente que tem um poder aquisitivo maior ou menor. O que acontece? Para essa modalidade de crédito, Toninho, a Personalité ela tem o processo de recompra garantida da carta de crédito. Então, esse cliente, ele entrou lá pagando, vamos arredondar a conta, uma carta de R$100 mil, por exemplo, R$310 de parcela por mês. Estou pagando os meus R$310, em 10 parcelas eu contemplei essa minha carta pelo sorteio. A Personalité, nesse momento, lembra que ela precisa ter estoque para atender os parceiros do mercado de carta contemplada? Uhum. Nesse momento, a Personalité entra e faz a compra da carta de crédito desse cliente. E nós pagamos 22% pelo valor do crédito desse cliente. Ou seja, o Toninho pagou 10 parcelas de 310, em 10 meses o Toninho investiu R$3.100. Nessa carta de R$100 mil contemplada pelo sorteio, Toninho, a Personalité vai te pagar R$22 mil por ela. O Toninho acredita esse recurso, faz um novo investimento, só que aí a gente volta para o jogo um pouco mais forte. Por quê? Porque ao invés de contratar apenas uma carta de crédito agora, eu tenho capacidade de lastro financeiro para contratar 2, por exemplo. E aí a gente começa a aplicar outras estratégias dentro do grupo para que o Toninho consiga aumentar aí o seu retorno, o seu volume de contemplação. Então, hoje, nesse segmento, a gente tem uma grande assertividade para a recompra das cartas. Agora,
não é obrigatório que o cliente nos venda a carta também, tá, Toninho? Se o cliente entender que, como você falou, em regiões metropolitanas hoje, até mesmo imóveis, terrenos de litoral, aqui ainda no estado do Paraná, você ainda encontra terrenos com valores mais acessíveis. Então esse cliente ele pode estar utilizando a carta de crédito dele no momento da contemplação, seja para uma reforma no imóvel, seja para aquisição de um terreno, seja para construção em um terreno que ele já tenha. Então abre um leque de possibilidades aí para a escolha do cliente nesse momento, tá? A gente está caminhando por fim aqui. Eu estou conversando com o Thiago Malinovski, que é CEO do Mais Personalité Consórcios, empresa curitibana, né? Ele e a Josi são sócios desse empreendimento, estão desde 2019 com isso, né? E o fermento foi bom aí, né, Thiago? Porque cresceu... em 5 anos vocês cresceram muito, né, rapaz? Cresceu, Toninho. E acho que uma das partes mais gratificantes hoje no Brasil, no empreender, é você ver que tem pessoas junto contigo. Hoje, se não fosse o nosso time, se não fosse todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que esse crescimento, para que esse trabalho fosse desenvolvido, a gente não tinha chegado onde chegou hoje. Ter um volume de mais de 450 parceiros a nível Brasil é totalmente gratificante, porque a gente sabe que o produto consórcio ele é um produto que ele materializa sonhos, né? Então, acima do dinheiro, acima do negócio, hoje nós temos um time de pessoas envolvidas que hoje olhando com 34 anos de idade e você fazendo parte colaborativa de um mercado onde as pessoas estão fazendo seu salário, estão conseguindo atingir seus objetivos profissionais e de certa forma prosperando, a gente consegue ver que está no caminho certo. Ok, Thiago, olha, foi um prazer recebê-lo aqui. Num negócio que deu certo, né? E o Mais Personalité foi um negócio que efetivamente deu certo, né? Porque é uma realidade. E está aí, a gente fica feliz, porque é uma empresa curitibana, uma empresa paranaense que se deu bem no mercado, né? E não é fácil, né? Porque hoje nós temos gigantes aí no setor de consórcios, né? E você chegou para lá, deu uma cotoveladinha aqui, outra ali e conquistou o seu espaço. Isso é muito legal, né? Toninho, esses gigantes são nossas referências, Toninho. Se não fossem essas grandes empresas hoje do mercado, inclusive a qual nós iniciamos a nossa jornada no segmento de consórcio, foi realmente a base sólida para que a gente pudesse iniciar e estar aí onde estamos hoje e buscando cada vez mais conhecimento aí para levar mais prosperidade, levar um produto cada vez melhor aí para o mercado, né? Hoje, as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos assistir, né, estão nos assistindo, como é que elas fazem para entrar em contato com a Mais Personalité? Vamos lá. A gente tem alguns canais hoje de comunicação, Toninho, começando pelo nosso Instagram, @consórcio mais personalité. O nosso telefone fixo hoje é o 3533-9927. Repete. 3533-9927. Ou pelo número do celular do plantão, onde um dos nossos comerciais vão dar atendimento, que é o 99992-2656. 92... 9... 20, não, só o final, né? Porque os 9 ali você sabe que tem, né? 2656. 2656. 92-2656. Isso. Rapaz, fiquei assim feliz por receber você aqui, viu, Thiago? E saber que o negócio de vocês deu certo. E aí que vocês estão felizes. E assim, você fala com empolgação, né? A gente vê nos seus olhos realmente que você vibra quando você fala do Mais Personalité. Parabéns a Josi, né, sua sócia. E, como eu sempre digo aqui, nossa porta não tem tramela, viu, Thiago? Coisa boa. Toninho, obrigado pela oportunidade. Fazer parte de um quadro desses dentro da Banda B, junto contigo, poder falar um pouquinho sobre a nossa empresa e de que forma que nós estamos aí para contribuir de fato com a sociedade. É gratificante demais. Espero poder recebê-lo também um dia lá no nosso escritório, para que possa conhecer a nossa operação também, tomar um café junto com a gente e colocar todo o nosso time à disposição, Toninho, aí de vocês, da sociedade, para que as pessoas entendam que conversar hoje com a Personalité não seria apenas para uma compra, mas se você tem dúvidas, se você quer conhecer um pouco mais, se você quer uma mentoria sobre como comprar consórcio, hoje a Personalité fica à disposição aí de todos. Tá certo. Repete só o Instagram e o contato do plantão pra gente. Vamos lá. Nosso Instagram é o @consórcio mais personalité. O telefone do nosso plantão é o 41 99992 2656. Tá certo, então. Muito obrigado, viu, Thiago? Obrigado você, Toninha.
E para você também, muito obrigado, você que esteve conosco até agora, acompanhando esse bate-papo aqui com o Thiago Malinovski, né? Muito obrigado pelo seu carinho e a gente se encontra numa próxima oportunidade.